a bênção que elas precisam. Meus irmãos, como vocês já viram, tanto na leitura do texto, quanto também na aplicação à vida das nossas crianças, hoje nós estamos suspendendo, e faremos isso também domingo que vem, suspendendo momentaneamente a exposição de Atos dos Apóstolos, com a intenção de aproveitar o momento pelo qual nós estamos vivendo, que é a questão da proximidade da celebração do Natal. Eu sempre digo, mais uma vez, e repito, nessa época, geralmente, todas as perguntas, de novo, voltam à tona. E a gente precisa novamente insistir com o verdadeiro sentido do Natal. Até porque repetição não é sinal de pobreza teológica, mas de fidelidade às Escrituras. Tudo isso. E é por isso que eu proponho nessa manhã a gente voltar de novo a reavaliar qual é o verdadeiro sentido do Natal. A igreja não existe para competir com o Natal do mundo, mas para interpretá-lo corretamente à luz do Evangelho. A igreja não está aqui para fazer competição com as coisas das comemorações mundanas. A igreja está aqui para proclamar Cristo com clareza, coragem e fidelidade. É por isso que nós estamos aqui. Para que nessa época a gente diga o que verdadeiramente está acontecendo. Então, vamos ao texto de hoje. A perspectiva do texto de hoje, o relato de Lucas, é um relato muito interessante, porque Lucas faz esse relato, da perspectiva de Maria. É Maria que está recebendo a visita do anjo. Interessante que em Mateus, a perspectiva da narrativa é de José. E aqui a perspectiva é do relato na perspectiva de Maria. Maria que recebe a visita. Lucas inicia com a revelação do anjo a Maria, após o anúncio feito a Zacarias sobre o nascimento de João Batista. Na verdade, capítulo 1 de Lucas, se você voltar para lá, é a narrativa do nascimento de João Batista. Depois, a profecia sobre o nascimento de João Batista. Depois, o anúncio do anjo a Maria. E aí, chegamos no capítulo 2, que Lucas registra como um historiador, um teólogo. E seu objetivo aqui, com esse registro, meus irmãos, não é apenas informar, mas confirmar a nossa fé. Veja, a iniciativa de Lucas fazer esse registro, ele é muito histórico, ele é muito detalhista, e eu gosto de Lucas por causa disso. Ele está preocupado em, quando você lê essa história, você dizer assim, isso aconteceu de verdade. Lucas não está preocupado que você leia a história e se emocione. Lucas não contou uma história aqui para você, quando lê, se arrepiar. Não, Lucas contou uma história para quando você lê, dizer assim, opa, isso é verdade, isso é verdadeiro. Lucas contou uma história para que eu e você se enchesse de fé e esperança nessa história, mostrando que o Evangelho não está solto, mas é enraizado, é colocado dentro da história humana. Essa é a perspectiva de Lucas. Então vamos a esse texto de Lucas, capítulo 2. Eu só li até o verso 7. Nós vamos explorar um pouquinho mais os capítulos. Então, primeira coisa que a gente vê, primeira grande lição desse registro é que o nascimento de Jesus, o Natal de Jesus, é um fato histórico. Observe, veja o verso 1 e 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. O que é que César Augusto e Quirino têm a ver com o relato do nascimento de Jesus? Por que César Augusto e Quirino estão aqui? Por quê? O nascimento aconteceu no império de César e no governo de Cirino. É isso que Lucas está dizendo, para dizer o seguinte, ei, não foi um momento que houve um vácuo na história e abriu um portal. E veio um Deus de lá, no meio do portal, do mundo reverso, e trouxe para a nossa realidade. Não, não, não. Existia um governo, existia um imperador, existia um governador. Foi numa época, os anos estavam sendo contados. Você pode achar qual é a época de Augusto, qual é a época de Cirino. Você sabe dizer qual que é. Então, entenda. Lucas faz questão de situar seus leitores historicamente. Não se trata de mito ou de lenda. Não está sendo contado, era uma vez um Deus que resolveu vir e se encarnar. Era uma vez. Não, isso aqui não é mito. Todos os mitos começam com era uma vez.
A história de Jesus começa nos dias do governador Augusto, nos dias do governador Quirino, para dizer para mim e para você que isso aqui não é um relato mitológico. Isso aqui é existencial, houve, existiu. Então o nascimento é um fato. Esse é um grande ponto. A fé cristã, meus irmãos, não é construída em cima de ideias abstratas, mas sobre eventos históricos verificáveis. Aqui não se trata de um Jesus histórico, mas é a defesa da divindade de Cristo em um momento na história da humanidade. O cristianismo cai absolutamente se Cristo não nasceu, se ele não viveu em carne, se ele não experimentou a morte, se ele não ressuscitou. O que é que eu e vocês estão fazendo aqui? Vamos para casa, meu querido. Vamos comer e beber, que amanhã a gente morre mesmo. Se Cristo não nasceu, se Cristo não teve essa carne, o que é que eu e você estamos aqui? Para quê? Está perdendo seu tempo. Vamos para casa. Então, é muito importante começar assim. Às vezes a gente lê esse relato do nascimento e começa a chorar porque acha bonito, porque os anjos cantaram. Não, é para dizer o seguinte: ei, defenda a fé. Defenda a fé cristã, porque ela é histórica. Darrell Bock diz assim em seus méritos, mesmo quando eles não o reconhecem. Deus ancorou a história do Evangelho na história do mundo para mostrar soberanamente que os grandes impérios é dominado pelo Senhor Jesus. Então, meus queridos, é muito importante saber que esse nascimento não foi um mito. Não é um conto de carochinha. Não é alguém que inventou. Era uma vez, não. Aconteceu. E o que é que isso muda? Amanhã, segunda-feira, dia 22 de dezembro de 2025. Sabe o que tem que mudar? Porque a nossa fé não pode ser uma fé que depende de sentimentos. Não pode ser uma fé que depende de tradição. Não pode ser uma fé que depende de histórias místicas. A gente tem que se encher desse espírito natalino e ficar todo arrepiado com isso. Veja, não é isso, é Cristo de forma real na história. Em tempo de relativismo, os crentes são chamados a segurar sua fé, dizer, ele veio, ele encarnou, ele existiu, porque tem um registro histórico para isso. Então a nossa fé não é mais subjetiva. Se eu sentir, tá bom, se eu não sentir, não está. Não, é objetiva. Se você sente, a fé tem que existir. Se você não sente, ela tem que continuar existindo, porque ela não é movida. A fé não nasce do seu sentimento, a fé nasce da história real de Cristo ter nascido. E vocês sabem que muitas vezes a gente precisa de objetividade, de história e de confessionalidade para poder sustentar nossa fé. Nossa fé é uma fé objetiva, uma fé histórica, uma fé confessional. Nós precisamos de uma fé que não apenas se embeleza, se envaidece com o momento de hoje, mas é uma fé que declara que Cristo nasceu não somente agora, no período natalino, mas em todo o tempo, porque senão nossa fé não tem alicerce, não tem subsídio, ela não vai se sustentar. Segunda coisa, que igualmente está no texto, além de mostrar que o nascimento é um fato histórico, isso imputa para nós, isso coloca para nós a responsabilidade de defender esse fato histórico, é que o nascimento foi em Belém. Veja o verso 3 a 6 aí da sua Bíblia. Olha só. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Vai ouvindo a história. A fim de alistar-se com Maria, a sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. Observe. Por que justamente naquela época um censo? Vocês já pararam para perguntar por que justamente naquela época um censo? Por que um censo na hora que Jesus está nascendo? O que é que tem a ver um censo com o nascimento de Jesus? Está vendo que às vezes a gente lê o texto e a gente não faz perguntas tão simples e que às vezes a gente não para refletir? O que é que tem a ver o censo com o nascimento de Jesus? Por que um censo na hora que Jesus está nascendo? Tanto tempo para fazer um censo, tanto momento para fazer uma contagem. Por que no nascimento de Jesus? Você tem que perguntar isso. Por quê? Tanta hora para fazer um censo?
Sabe por quê? Porque o decreto veio de César, mas o controle de tudo é de Deus. Os governos podem dar os seus decretos, mas quem está controlando é o Senhor. Entenda, foi Deus quem enviou seu filho ao mundo para resgatar o seu povo. O censo ocorre para que José e Maria saíssem de Nazaré e fossem para Belém, na Judéia, cumprindo o quê? A profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2. Miqueias diz, ó tu, Belém Eufrata. Certo? Miqueias, capítulo 5, tinha dito, era de Belém que vinha um Salvador. E César dá um decreto na hora, para quê? Para que José e Maria saiam de onde estavam e vá para Belém, porque o menino tem que nascer aonde? Em Belém. Tem que nascer na terra de Davi. Você lembra Davi? Jesus é o quê? Filho de Davi. Ele tem que nascer na terra de Davi. Ele tem que nascer aonde Raquel, mãe do povo israelita, está enterrada. Você sabia disso? Que a esposa de Jacó, a mãe dos 12 filhos da tribo de Israel, estava enterrada em Belém. Ele tem que nascer onde está a história do seu povo. Belém significa casa do pão. É ali que nasce o pão da vida. Foi perto dessa aldeia que Jacó sepultou Raquel, muitas vezes considerada mãe dos judeus. Davi nasceu ali, e o Messias, herdeiro do trono davídico, também nasce na mesma cidade, porque não é César que determina censo, é Deus. O decreto humano cumpre sem saber o decreto eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Os homens estão decretando lei, fazendo coisas e achando que eles estão cheios de autoridade. E é eles que estão mandando. Deus, no seu santo e livre decreto, na sua santa e livre vontade, determina todas as coisas que vêm à existência e nada escapa do seu controle. Nada. Absolutamente. Observe, os governantes acham que controlam a história, mas são apenas instrumentos inconscientes da soberania divina. Eles são responsáveis pelos seus atos, não são robôs da mão de Deus, não. Eles têm vontade, têm vontade própria, eles definem, ok. Mas suas decisões, suas vontades não escapam do controle do Senhor. Então, o que significa para nós a aplicação desse segundo ponto? Mesmo quando a vida parece ser conduzida por decisões políticas, crises sociais ou imposições externas, lembremos todos nós, Deus continua soberano, conduzindo todas as coisas para o cumprimento de seus propósitos redentores. Quando todas as vezes que o rei caírem, todos os reis cairão, e não ficará nenhum de pé. Cadê os grandes reis? Essa semana eu tive a oportunidade de revisitar a história de Winston Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra na época da Segunda Guerra Mundial. E é impressionante ver que um homem que não declarou sua fé em Cristo, um homem que absolutamente não demonstrava tanto temor assim ao Senhor, mas um homem que tinha princípios conservadores de família, defesa de família, ele simplesmente foi usado por Deus para impedir que hoje o nosso mundo fosse nazista. Você sabia disso ou não? Nem os Estados Unidos tinham percebido o tamanho do perigo, mas o Winston insistiu para que a América entrasse na Segunda Guerra para poder conter o nazismo, que já tinha tomado toda a parte da Europa e já tinha entrado para a União Soviética. Deus usou o ímpio para que o nosso mundo hoje não fosse nazista. Hitler tinha não só arsenal bélico, mas tinha desejo, tinha vontade, tinha sede de poder mundial. E ele já tinha varrido a Europa, estava entrando na União Soviética, estava descendo para a África. E se ele conquista tudo isso, se ele faz disso, ele teria um poder militar de depois só vir para a América e terminar do serviço que ele tinha começado. Winston Churchill, um homem ímpio. Deus mostrou para ele. A visão era que não deixe esse cara tomar conta do mundo. Mas por quê? Porque ele era homem bom? Não, porque Deus é soberano. Soberano. Então entenda isso.
Isso significa para nós que Deus continua conduzindo a nossa vida. Então, se Deus controla dessa maneira o mundo inteiro, não pode, meu irmão, controlar o seu mundinho? Se o universo todo está na mão do Senhor e o seu mundo pequeno, ele não tem controle? Se ele controla as nações, rege o universo, rege os atos solares, ele rege todas as coisas, ele comanda todas as coisas, será que ele não pode comandar a sua vida? Será que ele erra na hora de executar o controle dele sobre sua vida? Meus irmãos, é muito difícil para nós quando nós estamos em crise, vivendo a mão do Senhor sobre nossas vidas. Às vezes o sofrimento que ele permite sobre nós. É muito difícil manter a fé, é muito difícil manter a esperança, é muito difícil manter o louvor. É verdade. Mas o que nós precisamos é de uma fé racional, para que nesse momento eu não estou sentindo, você não está sentindo, nós não estamos sentindo. Parece que o cosmos não responde. Parece que o céu está de bronze. Parece que não há resposta vinda da parte de Deus. Mas nós continuamos dizendo, o Senhor é soberano. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Porque nós não temos nenhum controle sobre nossa vida. Nenhum. Nenhum. Agora você vai se revoltar com Deus? Agora você vai dizer o seguinte, deixa, daqui para frente tomo conta eu. Daqui para frente decido eu. Você tem coragem de fazer isso? Porque eu não tenho. Eu não acredito em mim a esse ponto. Eu sei que eu vou fracassar. Se eu tivesse coragem para fazer uma desgraça dessa com a minha vida, rejeitar o comando do Senhor, o controle do Senhor, meus irmãos, é melhor que um homem e uma mulher que chega a esse ponto, se ele for cristão, que Deus o promova para a glória imediatamente. Que Deus o leve para perto dele. Porque senão ele vai se desviar. Ele vai entrar por caminhos tortuosos. Ele vai meter-se em caminhos que ele vai, se ele está reclamando da situação que ele está, sem o domínio de Deus, vai piorar. Então nós precisamos entender que Deus controla todas as coisas mesmo. Isso não é clichê. Isso não é chavão. Isso não é bonito dizer na igreja. Não, isso tem que ser vivido na nossa prática. Isso é duro, é desgastante, é muitas vezes sofrível, mas é o melhor local que a gente tem que estar. É debaixo do comando, do controle do Senhor, porque se for no meu e no seu comando, se prepara. Nós vamos desfrutar os terrores dessa terra. Mas quando estamos debaixo do comando do Senhor, certamente o Senhor há de nos guiar. Um dos pensamentos que mais percorreu minha cabeça esses dias foi o pensamento de Sarah Edwards, a esposa de Jonathan Edwards, um dos grandes pregadores avivalistas desse país e do mundo. Ela disse, quando teve que dar notícia à sua filha, que o seu pai tinha morrido. Ela disse para sua filha, uma nuvem negra, o bom e soberano Deus colocou sobre nossa família. Agora o que nós temos que fazer é pôr a mão na boca e beijar o cetro, beijar a vara. Não abra a boca para dizer besteira. Beije o cetro do Senhor e diga, o Senhor é soberano, o Senhor reina, o Senhor domina sobre todas as coisas. E é por isso que Jesus nasce naquela condição, na condição de um censo. Na condição de um censo, não tem lógica um censo naquela época, tem. Porque Deus tem que cumprir com todas as suas promessas. Deus não deixa nenhuma promessa dele de fora. Ele tem que cumprir com tudo. E ele cumpriu. Jesus nasceu em Belém, mesmo que seja através de um censo, de um incrédulo do imperador romano. Terceiro ponto, que aí está. O nascimento é em condições humildes. Veja o que está no verso 7. A partir do verso 7, e ele deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram
tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, e é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão de milícias celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Vamos apenas ficar no verso de 7 a 12 aqui. Veja, Cristo nasceu em uma família humilde, mas não é somente em uma família humilde, num lugar extremamente humilhante. Você sabe o que é uma manjedoura? A manjedoura é um coxo onde se bota alimento para que o gado, a ovelha, enfim, qualquer animal possa ir lá e comer. Isso cerimonialmente, quem passava pelos estábulos não podia servir ao Senhor no santo templo. Vocês sabiam disso ou não? Porque era uma condição de impureza espiritual. Impureza cerimonial. Você passou pelo estábulo, você tem que ir em casa, tomar um banho e depois sair para ofertar no templo. Jesus nasce naquilo que a sua cultura considerava impuro cerimonialmente, num estábulo, envolto a panos simples, num lugar onde come animal. Hoje pode ser romântico o presépio. Rapaz, tem presépio de milhões de dólares por aí, para vender. Né? Já viu isso ou não? É romântico. Cada um tem o maior. Agora tem até desafio de quem tem o melhor presépio do mundo. Hoje é bonito, lindo. Mas naquela época era uma condição humilhante. O cheiro não era agradável. As condições eram impróprias. Tudo isso para retratar a profundidade de sua humilhação. Aquele que possuía glória eterna, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, agora vem buscar e salvar numa condição humilhante dessa. Ouça com atenção. Efésios capítulo 2, verso 5. Tendes o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Jesus, para vir nos salvar, para nascer, e a gente canta, vamos cantar, vamos nos alegrar, mas não vamos esquecer que o nascimento de Jesus é uma condição humilhante para ele. Ele é humilhado. Veja, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Agora, também o Senhor o exaltou. De sobremaneira deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus todos eles se dobrem. E nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Antes da sua exaltação, o que veio foi um estado de humilhação. Jesus é humilhado no seu nascimento. Veja, a manjedoura já apontava o caminho seu. Era um caminho de humilhação, era o caminho da morte, era o caminho da cruz. A manjedoura já está apontando para a cruz. John Stott afirma no seu comentário sobre essa passagem: a encarnação é o maior ato de humanidade da história. Pois Deus se fez homem sem deixar de ser Deus. Deus se fez homem sem deixar de ser Deus. Esse é o maior milagre. Eu dizia para as crianças há pouco tempo que o maior milagre de toda a história é a encarnação do Senhor Jesus. Porque ele se humilhou. Mas quem é que estava encarnando? Eu gosto do verso 11. Aí, do texto de Lucas, olhe, observe, capítulo 2, verso 11 da sua Bíblia, veja, é que hoje vos nasceu. Quem é que nasceu? Um Deus que estava humilhado? Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quem nasceu foi o Salvador, Cristo e o Senhor. Salvador e Senhor na mesma frase. Cristo também, observe. Veja, Emanuel, o texto de Mateus, capítulo 1, 23, diz que ele é o Emanuel, foi o Emanuel que nasceu. João,
Capítulo 1, verso 1 a 3, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que encarnou foi o próprio Deus. E Cristo significa o Messias, o ungido, que traz os dois grandes atributos dele. Ele é Salvador, mas não apenas Salvador. Ele é Salvador porque ele também é Senhor. O Natal confronta o nosso orgulho. O Natal diz abertamente que nós não temos condições de nos salvar. A ponto de um Deus que é ungido, Messias, Salvador, Senhor, ter que vir nos buscar. Você que diz que consegue resolver a sua vida, dar o seu jeito, você e eu deveríamos parar com isso. E entender o seguinte, nem para nos salvar nós prestamos. Nem para salvar a gente do inferno a gente presta. Essa que é a grande verdade. Teve que vir alguém de fora, pagar o preço da minha dívida, do seu pecado. Teve que vir alguém, no nosso Senhor, o grande Deus, se encarnar a ponto de tomar o meu e o seu lugar, porque nós não tínhamos condições de pagar a nossa dívida. Então isso é a grande mensagem do Natal. Cristo se humilhou para vir buscar o seu povo. Qual é a aplicação desse ponto para nós? Primeiro, o Natal confronta nosso orgulho. Seguir a Cristo significa aprender o caminho de humildade, de serviço e de renúncia. Se você serve a Cristo e é orgulhoso, isso é um paradoxo de termo. Presta atenção. Se você serve a Cristo e é cheio de soberba e orgulho, você está seguindo a pessoa errada. Porque Jesus não é orgulhoso. Jesus foi inteiramente humilde e se humilhou para servir a gente, renunciou ao seu posto de glória, renunciou à sua posição com o Pai. Por isso que o texto de Filipenses diz que ele se esvaziou. Não esvaziou do seu poder, da sua natureza. Se esvaziou do direito que ele tinha de glória. Se esvaziou, se humilhou na tentativa de vir. Na tentativa não, na certeza de vir, buscar e salvar o seu povo. Então, não há cristianismo autêntico sem a visão da manjedoura e da cruz. Não há cristianismo autêntico sem você olhar para si e dizer assim, eu sou isso, eu sou aquilo, sei lá o que você pensa de si mesmo. Mas você deveria pensar só uma única coisa. Eu não tive conta nem de dar conta, eu não tenho condições nem de dar conta de me salvar. Quanto mais as outras coisas da minha vida, dependo dele. A gente tem que viver em humildade. E é por isso que a segunda aplicação desse ponto é que Cristo não veio apenas para inspirar, né? Inspirar a nossa vida. Tem gente que olha para Cristo como grande inspirador, como grande líder, como grande revolucionário de sua época, como alguém que veio e impactou a história. Tem gurus da liderança, inspirando-se em Cristo para dirigir grandes empresas. Sabia disso ou não? Essas coisas têm o seu devido lugar desde que a pessoa tenha relacionamento com o Senhor, como Senhor e Salvador. Não basta admirar Jesus, é necessário crer nele. Não basta apenas aplaudir pela capacidade dele de governar bem, de liderar bem as pessoas, de influenciar, de amar as pessoas, de cobrir de carinho e amor as pessoas. Ok, que isso nos inspire, mas não é só isso, é crer nele. Confiar nele, viver sob o seu senhorio, obedecê-lo. Quando ele disser vá, você vai. Quando ele disser para, você para. Esse é que é o grande problema. Jesus não nasceu apenas para ser um grande inspirador na época natalina, encher o espírito do Natal, encher a gente de paz, de luz, de alegria. Não, Jesus nasceu e veio para conquistar o lugar dele como Salvador, mas como Senhor. O texto diz que quem nasceu foi um Salvador e um Senhor. Não é apenas alguém que veio tirar você das trevas do inferno e você agora está livre para fazer o que você quiser. Não. Se você é salvo, se você quer o Salvador, você precisa tê-lo como Senhor. Veja, o texto mais uma vez diz, o verso 11. E hoje vos nasceu, diz o anjo. Quem que nasceu na cidade de Davi? O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele é Salvador e Senhor. Você não pode abraçá-lo apenas de um jeito. Você precisa ou tê-lo como Salvador e Senhor, ou então você não tem nem como Salvador, nem como Senhor. O nascimento foi em condições paupérrimas, humilde, mas foi garantido que ele é o Senhor e Salvador da sua igreja.
O próximo ponto diz assim que o nascimento trouxe alegria. Louvado seja Deus. É isso que a gente tem que ter. Tem que ter bastante alegria, meus irmãos, porque nós estávamos numa condição paupérrima. Veja o que está aí acontecendo no verso 14 e 20. Veja o verso 14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Aí deu um salto para o 20. Voltaram então os pastores fazendo o quê? Glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Observe bem. O que está acontecendo aqui tem que trazer uma grande alegria para nós mesmos. A gente quer que o Natal seja uma coisa fúnebre. Eu, em algum momento da minha vida, na minha juventude, achava o Natal um tanto quanto triste, porque eu só pensava na minha mesa cheia de alimento, enquanto as pessoas estavam na rua, ou algumas pessoas, né, estavam na rua passando necessidade e fome. Uma vez minha mãe chegou para mim e disse assim: meu filho, por que todo ano você fica desse jeito? Eu entrava no meu quarto, não queria falar com ninguém, eu chorava, eu orava, e minha mãe me chegou um dia, eu ainda não tinha tido a experiência de conversão mais profunda com o Senhor, e ela chegou um dia para mim e disse assim: por que todo ano você fica desse jeito? Eu disse: mãe, porque eu penso sempre naqueles das condições mais paupérrimas, mais humildes. Ela disse: ok, mas o que vai mudar você ficando assim? Não é melhor você vir celebrar conosco, você se alegrar porque você tem, e depois você ir cuidar daquelas outras pessoas? Você não precisa perder o seu estado de espírito e alegria, porque você precisa ajudar alguém. Você se mantém alegre justamente para ser força, para ajudar as pessoas. Minha mãe disse aquilo e aquilo mudou minha vida. E aquilo mudou a minha perspectiva, porque eu não tinha entendido esse texto ainda. Por que que no céu está tendo glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens que é bem, e os anjos louvando, cantando, olha lá, e assentando-se os anjos para o céu, diziam os pastores uns para os outros: vamos para Belém. Veja o verso 13, subitamente apareceu um anjo, uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens que querem bem. O que é isso? Alegria. De onde? Do céu. E o que invadiu a terra? Veja, se não foi alegria. Verso 20, voltaram então os pastores glorificando a Deus, louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Depois Simeão faz um cântico, Maria faz um cântico. É tempo de alegria, é verdade. Louvado seja o Senhor por isso. É tempo de celebração, é tempo de gratidão ao Senhor, porque nós estávamos perdidos. E Deus resolveu vir nos buscar e nos salvar. E os anjos e os pastores glorificavam a Deus porque o feito é extraordinário. Deus havia vindo à terra para buscar o seu povo. E isso tem que ser uma alegria incondicional no Natal. Não nasce, o Natal de Cristo não nasce nas circunstâncias, mas da presença de Deus conosco. É o Deus Emanuel. Ele está conosco. Ele é na nossa história. Ele veio na nossa história. Ele interviu na nossa história. Ele está com a gente. Então isso tem que ser alegria, meus irmãos. Tem que ser celebração. Isso tem que ser festa mesmo. E nós vamos celebrar. Nós vamos adorar e bendizer o nome do Senhor. E depois nós vamos continuar a nossa missão. Porque uma coisa não anula a outra. Uma coisa não destrói a outra. E Tim Keller, comentando sobre esse texto, diz: o Evangelho produz uma alegria que não depende de conforto, mas de redenção. O Evangelho, ouça de novo, o Evangelho produz uma alegria que não depende de conforto. Não tem a ver com o nosso conforto. Não tem a ver porque nós estamos bem. Não tem a ver porque a gente está com tudo suprido. O Natal a gente não celebra porque as nossas contas estão todas pagas, a despensa está cheia e o Chester está garantido. Eu não sei vocês, Natal tem que ter peru, né? Então isso é a tradição de algumas famílias. Mas então assim, eu não dependo mais de estar tudo cheio, tudo suprido. Não, porque eu tenho presença. Eu tenho Ele. Ele está no meio de nós. Ele é Deus Emanuel. Depois que Ele encarnou, Ele não desencarnou mais. Ele mandou o seu Espírito para estar conosco. Ele está conosco através do seu Espírito. Nós estamos unidos a Ele. É a união mística. O propósito de Deus é nos conformar mais dele. E Ele é com a gente todo o tempo agora. Ele não desencarna mais. Ei, você vai ver Deus na eternidade através da face do seu Filho.
É a Ele que nós vamos ver. E todas as vezes que a gente olhar para Ele, o sentimento de alegria tem que estar de volta, dizendo assim: louvado seja o Senhor, porque o Cordeiro que foi morto ainda vive. E nossos pecados foram perdoados nele. E nós teremos a eternidade para celebrar isso. Entenda bem. O Evangelho tem que produzir essa alegria. Ele não depende mais do nosso conforto. Está tudo bem comigo. Estou todo suprido para poder me alegrar. Não. Na minha condição frágil, na minha condição pobre, na minha condição de debilidade, na minha condição de fraqueza emocional muitas vezes, na minha condição de fraqueza financeira. Não importa. Ele é conosco. O Deus Emanuel está aqui. Ele está comigo. E eu tenho redenção nele para sempre. Por fim, último ponto. Nunca esqueça, não fale de nascimento sem apontar para a morte. Jesus já nasceu sabendo para onde ele ia. Observe, versos 28 e 30 de Lucas 2. Simeão, depois de Jesus ter sido circuncidado, apresentado no templo, Simeão pega o menino e diz assim, tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, em paz a Simeão, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Observe a frase de Simeão. É festa, alegria, ele produz um canto. Mas, por que ele diz assim? Porque os meus olhos já viram a tua salvação. O que ele estava vendo naquele momento? Um bebê, não? Sim ou não? O que ele tinha na mão era um bebê. E o que é que ele vê? Ele vê um bebê? E por que dizer de um bebê que ele tem na mão que eu vejo a salvação? Aquele bebê poderia dar salvação a alguém? Não. Mas o bebê ia nascer. O bebê ia crescer. O bebê ia tomar o lugar do seu povo. O bebê ia para a morte. O bebê ia para a cruz. Então, desde o nascimento, está linkada a cruz. Simeão vê isso, o profeta Simeão, o sacerdote Simeão vê isso e diz assim, eu estou vendo que esse daqui vai pagar o pecado do seu povo. É na hora do nascimento que a cruz já vem no horizonte quando a manjedoura ainda está em festa. A cruz já vem vindo quando nem saiu-se ainda todo mundo da manjedoura. Quando sai da manjedoura, quando eles saem da manjedoura e vão para o templo, o que vem lá no horizonte já é a cruz. Então você não pode desconectar Natal, nascimento da morte. Essa não é uma boa teologia. A teologia bota Natal e morte e ressurreição juntos. É o tripé da fé cristã. Ele nasceu, morreu e ressuscitou. Se você tira um desses tripés, cai absolutamente a sua fé. Ele nasceu, ele morreu e ele ressuscitou. O nascimento já apontava para a morte. Por isso, há poucos relatos sobre grandes e efusivas manifestações no nascimento, mas todas elas apontando para a crucificação. Simeão reconheceu que seus olhos viram a salvação, não apenas um menino, mas um cordeiro. O que Simeão vê é o cordeiro de Deus, que veio para ser imolado pelo seu povo. Ele não vê mais um bebê, mas um cordeiro que seria moído por causa dos nossos pecados. Segundo Isaías 53, Simeão lê Isaías 53, Simeão lê Miqueias. Simeão sabe de todas as profecias. Quando Simeão pega o bebê, ele diz, olha o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso que João Batista disse isso quando viu. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o nascimento já apontando para a morte. É a vida já sendo destinada à morte. Por isso que o berço está inseparavelmente ligado da cruz.
O berço está inseparavelmente ligado à cruz. Então é do berço à cruz que Jesus é o nosso grande redentor. Sinclair Ferguson afirma que Cristo nasceu como a sombra da cruz projetada sobre a vida dele desde o primeiro dia. Como eu disse, já estavam saindo da manjedoura e a cruz já vinha no caminho. É assim que você olha para o Natal, com essa perspectiva de vida, de esperança, mas sem esquecer da morte, que paga o preço do nosso pecado, para a gente continuar. Celebrar o Natal sem cruz é esvaziar o seu significado. O verdadeiro sentido do Natal nos chama ao arrependimento, à fé, à gratidão, à alegria, à salvação, porque foi tudo custoso ao nosso Salvador. Ele se humilhou, ele teve que morrer. Então, celebrar o Natal sem a cruz é esvaziar o seu significado. Portanto, meus irmãos, o que nós temos que fazer é entender que o nosso verdadeiro sentido do Natal é que Cristo nasceu para morrer, para que todo aquele que nele crer viva eternamente. Por isso que a mensagem do Natal é: o Natal não termina, ele culmina no Calvário, ele triunfa na ressurreição. É Natal o tempo todo, é vida o tempo inteiro. É isso que a gente celebra. Então, por isso que eu não preciso mais estar preso a uma data, se é 25, se não é, se é em agosto, se não é. Não, é Natal. O Natal e o seu grande mensagem tem que acompanhar a gente o tempo inteiro. Ele veio, Deus é conosco, Deus está no nosso meio. Prega o evangelho para você o tempo inteiro. Você não só prega por causa dos outros, você anuncia para si, diz: Senhor é comigo, o Senhor está comigo. Ele disse que estaria comigo até a consumação dos séculos. Ele está comigo e eu vou firme, porque ele é meu e eu sou dele. E a gente caminha na expectativa de comemorar mais o Natal, mas lembrando sempre de que o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus que está conosco o ano inteiro, não somente nessa época. Que a igreja jamais perca o foco nesse barulho que existe aí no mundo, nessa agitação frenética do consumismo, que a gente não perca a nossa paz de entender. Eles procuram festejar coisas que eles nem sabem que existem. Eu vejo ímpio, as redes sociais potencializam isso nesse final de ano. Ímpio dizendo: é uma época de luz, época de esperança. Eles não sabem o que é isso. A luz quem tem é a gente. O pão quem comeu foi eu e você, o pão da vida. O Deus quem tem presente são os crentes, somos nós. A gente pode sim celebrar, porque Deus é conosco. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi isso que disse o evangelista João. E ele não somente veio para nos perdoar de todos os pecados, mas ele veio para nos dar propósito de vida. Nós temos um propósito, meus irmãos, em Cristo Jesus. Porque de outra sorte, nós não temos sentido de existir num mundo tão caído, num mundo tão tenebroso, num mundo tão em trevas, que é o mundo que a gente vive. Mas nele nós temos renovo, temos esperança, temos confiança. Ele é um Deus presente, não um Deus distante. Lembre-se sempre, a minha última aplicação para encerrarmos. Lembre-se sempre, quando estiver doendo, quando estiver pesado demais, quando estiver quase que insuportável, o seu passo nunca é afastar-se dele. O seu passo tem que sempre ser voltar para ele, dizer: Senhor, eu sozinho não consigo, mas louvado seja o teu nome, porque tu és o Deus Emanuel, o Deus que estás conosco para sempre. E ele vai lhe socorrer, ele vai lhe ajudar, ele vai lhe levantar, ele vai lhe reanimar, ele vai continuar fazendo na sua vida os seus santos propósitos, aqueles propósitos que você nem imagina que ele tem para você. Que Deus nos ajude. Que esse Natal seja um Natal cheio de esperança, cheio de alegria, mas, sobretudo, cheio de presença. Nós precisamos da presença do Senhor conosco. E nós temos Ele conosco. Então, desfrute da presença. Desfrute da relação com Ele. Não se agite tanto. Acalme-se. Repense. Reconsidere. O ano novo está chegando. Mais um ciclo que pode se iniciar. E a gente pode, nele, continuar fazendo tudo aquilo que Ele quer para o bem da nossa própria vida, mas também para a glória do seu santo nome. Que Deus nos abençoe.
Amém. Vamos louvar ao Senhor. Convidar o ministério.